Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno, um bom começo de noite. Se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Galera, neste vídeo falaremos sobre diversos assuntos aí. Vamos falar sobre as categorias de base do Vasco da Gama, Campeonato Brasileiro. Vamos falar aí sobre o novo treinador do Vasco. Vamos falar sobre a situação de Benítez e sobre o investimento milionário que está sendo feito aí no futebol do Vasco da Gama. E reforços de peso aí chegando junto com o técnico português. Vamos falar muito sobre isso hoje. Meus amigos, com relação às categorias de base do Vasco da Gama, o Vasco se sagrou campeão. O Vasco venceu por 3-0 o Madureira, hoje em São Januário. O Vasco foi o senhor da partida. O Vasco já havia ganhado o primeiro jogo lá no Conselheiro Galvão por 2-0. Poderíamos perder até por um gol de diferença, mas vencemos aí, graças a Deus. Conseguimos o primeiro turno do estadual. Os gols foram marcados pelo Caio Lopes, Marcos Dias e Roger. E o olho, mais uma vez eu falo, nesse Caio Lopes. Joga muito. Então, meus amigos, agora o Sub-20 do Vasco volta às suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Vasco que começou muito mal e está na 13ª colocação, certo? Agora falando da equipe profissional, Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta a equipe do Internacional no domingo, jogo muito importante, é jogo de vida ou morte para o Vasco da Gama. O Vasco precisa reencontrar o caminho das vitórias. O Vasco está 7 jogos sem vencer e tem um jogo indigesto contra o Internacional, o segundo colocado na competição. O Vasco tem que ir respeitando o Internacional, mas jogando como o Vasco da Gama. O Vasco deve repetir a equipe que enfrentou o Flamengo, com exceção do Caio Tenório, que não vai jogar porque está suspenso. Bruno Gomes é outro jogador que está suspenso. E o Vasco corre aí contra o tempo para ter condições aí de pelo menos relacionar Juninho e Ricardo Graça para este confronto. A equipe do Vasco da Gama deverá ser Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Castan, Henrique, Andrei, Marcos Júnior, Carlinho, Benítez, Thales e Cano, naquele 4-4-2. E quem vai ser o treinador vai ser o Alexandre Gracieli, certo? E por falar em treinador, hoje o técnico português Ricardo Sá Pinto falou a primeira vez como técnico do Vasco da Gama. Treinador aí de 48 anos, uma grata surpresa porque conhece aí a história do Vasco da Gama. Fiquei surpreendido. Se apresentou hoje vestindo a camisa do Romário, também muito emocionado, mas é um investimento muito pesado que o Vasco está fazendo. Um treinador aí que vai receber cerca de 600 mil reais. É um investimento só no treinador, mais de 2,5 milhões de reais. É muita grana. Então o Vasco fazendo esse investimento, e o Vasco tem a obrigação aí, por estar fazendo esse investimento, de daqui para frente ser
bem recompensado. A gente espera que o treinador aí possa não vir como aposta, mas fazer um bom trabalho como o conterrâneo dele fez aqui no rival. Então ele vai trazer junto com ele o auxiliar Rui Mota, o preparador físico João Moreira e o analista de desempenho o Igor Dias, o Ricardo Sá, que deverá estrear por conta do visto de trabalho apenas na partida contra o Corinthians, jogo que vai ocorrer no dia 21 de outubro, às 21h30, no estádio de São Januário. E, meus amigos, com relação ao Benítez, né? A gente está vendo o Independente aí colocando muita pressão no Vasco da Gama. Uma informação que veio hoje da Rádio Tupi, que caso o Vasco da Gama não execute a opção de compra de Martim Benítez até o dia 31 de dezembro, o Al Hilal Futebol Clube da Arábia Saudita surge aí como alternativa para ser o destino do argentino. Então, um concorrente de peso. O Vasco precisa se movimentar o mais rápido possível aí para poder concretizar a compra do Benítez. E por falar aí nessa situação aí de reforços, o presidente Alexandre Campelo tá ligado aí no mercado, né? E prepara o amanhã, né? Vai ser o anúncio aí oficial, a apresentação de dois reforços, Leonardo Gil e o Patrick. Leonardo Gil, que é um reforço aí de peso para o Vasco da Gama, chega para ser titular, e o Vasco tem mais dois nomes engatilhados aí para poder reforçar a equipe. Conforme eu falei, ano de eleição, o Vasco está fazendo um investimento muito forte aí no futebol. O Antônio Valência deve ser apresentado aí nos últimos dias. Hoje a gente teve novidades. Entre Vasco e o jogador está tudo ok, tanto tempo de contrato e salário, faltando aí apenas o ok aí do novo treinador, o Ricardo Sá. O Ricardo Sá que também deverá trazer novos reforços aí para o Vasco da Gama, para o elenco do Vasco ficar mais robusto. Obviamente que o treinador chega, aceitou o desafio aí e vai querer também contar com atletas aí da confiança dele. Então os jogadores aí também vão ser indicados. Então a gente vai ver muitos reforços chegando aí no Vasco da Gama aí, porque é um ano de eleição no Vasco da Gama, certo? Bateu o desespero, vamos ver aonde e como as coisas serão feitas. Certo, meus amigos? Essas foram as notícias do Vasco. Muito obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!